Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, falando aqui do Centro de Espiritualidade Josefina, em Apucarana, ao lado do Santuário São José. E este é o programa Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. Nós estamos no ano da liturgia C, centrado, destacando o Evangelho segundo Lucas, não de modo exclusivo, mas de modo mais intenso. E esse é o sexto domingo do tempo comum. Hoje, a primeira leitura deste domingo, do sexto domingo do tempo comum, é do livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 5 a 8. Que eu leio aqui com vocês. Isto diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração. Prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso, não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Palavra do profeta Jeremias para a primeira leitura desse sexto domingo do tempo comum. O profeta Jeremias é um dos chamados profetas maiores. Não maior em importância, embora certamente o profeta Jeremias é muito grande em importância, sim. Mas maior pela extensão do texto do livro a ele atribuído. O profeta Jeremias, ele tem traços muito interessantes e que lhe são característicos. Talvez é dos profetas o que nós temos mais notícias históricas seguras. Não são muitas, mas em relação aos outros profetas, nós conhecemos muito sobre ele. E conhecemos através do seu próprio livro também. Ele se sente vocacionado desde muito jovem. É célebre aquele trecho no qual ele anuncia, declara que ele foi escolhido desde antes do seu próprio nascimento e que ele havia sido escolhido para ser luz para as nações, para ser um sinal permanente do Senhor. O profeta Jeremias é de família sacerdotal, mas a família sacerdotal do profeta Jeremias tinha deixado Jerusalém muitas décadas antes do seu nascimento, talvez por problemas políticos. Na realidade, nós percebemos em Jeremias uma constante dificuldade com as lideranças políticas. Mesmo um líder tão importante do período de vida de Jeremias, um líder como o rei Josias, quase dos últimos reis do reino de Israel, ali na segunda metade do século VI a.C., o rei Josias, ele
tentou uma reforma geral do reino de Judá, uma reforma religiosa, uma reforma de comportamento social, uma reforma política também. Ele tentou fazer toda esta mudança. É a chamada reforma de Josias ou reforma deuteronomística. E tem a ver com o livro do Deuteronômio. Na realidade, o próprio livro de Josias e o Deuteronômio estão muito em confluência. Eles provêm de uma fonte, melhor, de uma tradição literária e teológica muito próxima. O livro de Josias e o livro do Deuteronômio, ambos no Antigo Testamento. Mas, curiosamente, o rei Josias, que foi um rei reformista, e é claro, uma reforma que vem de cima, é uma reforma, sim, opressiva. Uma reforma necessária, mas que vinha de cima. Não nasceu na base. Não foi desejada pela população. Então, o perigo de uma reforma como esta é que ela não se estabeleça, não crie raízes, porque ela vem de cima. E, de fato, a reforma de Josias não se estabeleceu. Ao longo do tempo, não. E por que o profeta Jeremias não apoia a reforma de Josias? Bom, talvez justamente por isso que eu acabei de dizer. Josias, que percebia que era necessária uma reforma, já repeti várias vezes aqui, no reino de Judá, começa a reforma muito confiante na sua força política e real administrativa, judiciária, executiva. Lembrem-se que o rei, ele concentrava em si todos os poderes. É o que vai ser chamado depois de monarquia absoluta. E ele era o chefe do exército, ele era o chefe do que hoje poderíamos chamar de legislativo, era ele que fazia as normas práticas de convivência, era ele que as executava, era ele, inclusive, que legitimava a vida religiosa da nação. Ele garantia o culto no templo de Jerusalém. E esse rei, então, supostamente, ele se sente um escolhido de Deus, e de fato ele se sente um escolhido de Deus, como nós lemos no segundo livro dos reis, nós lemos nos últimos capítulos do segundo livro dos reis, a personagem Josias, um rei seguro de si mesmo, que começa muito jovem o seu reino e que confia demais em si próprio. E talvez justamente aqui é que está a desconfiança, se é que a gente pode dizer isso, da parte de Jeremias em relação ao rei. Eu digo isso inspirado pela leitura de hoje. A leitura de hoje, ela trabalha com opostos. Bendito quem faz tal coisa, maldito quem faz outra coisa. Essa realidade de oposição é um pouco perigosa, porque nós podemos polarizar a vida e a própria realidade da história nossa, pessoal, da cultura, da ciência, da vida política. Essa polarização, ela não é boa, porque as coisas, elas não são de um lado ou de outro tão simples assim. Lembram-se de um texto do Evangelho no qual Jesus, numa parábola, não é o texto de hoje do Evangelho, estou falando de um outro texto. Jesus, numa parábola, ele fala que do joio e do trigo, então o inimigo semeia joio no meio do trigo, e quando eles crescem, são muito semelhantes, e aí alguém diz assim, vamos cortar tudo, e aí vamos cortar o joio e deixar só o trigo. Aí o dono do campo fala, não, deixa os dois crescer, porque eles são muito semelhantes. Na hora de cortar, então a gente separa um do outro. Nem sempre é fácil separar as coisas, o que é certo do que é errado. Eu digo, e você que tem um pouco mais de vida, de experiência, sabe que muitas vezes dentro do que é bom pode ter coisas ruins, e dentro do que é ruim pode ter coisas boas. Gente, a nossa própria experiência de vida é um pouco assim. Nós temos coisas em nós boas e ruins. Ou você é daquela fantasia autoimposta
que só tem coisa boa em você. E o ruim está sempre nos outros. Não. Nós temos, começando de mim, coisas ruins e coisas boas. A gente tem que saber conviver com isso, superando as coisas ruins e abraçando as coisas boas, o que nem sempre é simples, fácil. Então, ultrapassando essa ideia muito ingênua, eu acho, de que tem um bem e um mal, e quem é do bem está desse lado, e quem é do mal está daquele lado. Ah, se fosse simples assim, hein? Se fosse simples, a gente dividia a humanidade entre mal e bem. Mas não é assim. Então, tirando isso daí, a visão simples de Josias não é uma questão de bem ou de mal, e sim uma visão de direção para onde a gente vai. Tem tudo a ver com o evangelho que nós vamos daqui a pouco ouvir. O profeta, então, ele diz: maldito o homem que confia no homem. Por quê? Porque ele confia nas suas próprias forças, nas suas próprias capacidades, no seu próprio modo de ação, de ser, de agir, de viver, e não no Senhor. E bendito é aquele que confia no Senhor. Então a questão é a confiança. Onde nós colocamos a confiança? Colocamos nas nossas forças, que certamente são grandes, ou nós colocamos no Senhor, que precisa da nossa energia também? Então veja, não é só confiar no Senhor e desconsiderar o fato de que nós precisamos constantemente, diária ou a todo momento, tender para o bem, para a verdade, para a justiça, para a retidão e etc. Nós temos que nos esforçar nesse ponto. Porque, gente, coisa errada não precisa de professor para ensinar. A gente aprende coisa errada sem ninguém ensinar. A gente aprende, a gente cria coisa errada. Agora, coisa boa tem que ter muita força para a gente aprender e manter. Então o profeta, ele não está afirmando que tem bem e tem mal e eles estão em antagonismo. Isso se chama maniqueísmo. A vida não é tão simplória deste modo. E a igreja sempre lutou contra esta visão simplória. Simplória. Mal de um lado, bem de outro. Não. Não é assim. Não é isso que o profeta está querendo dizer. O profeta está querendo dizer e está afirmando que bendito é aquele que confia no Senhor e coloca nele a sua esperança. Mas não por isso deixa de trabalhar, de optar, de discernir, porque muitas vezes você não sabe direito onde é que está a verdade. Muitas vezes a gente se confunde achando que aquilo que é muito bonito é bom. E aquilo que é feio não é bom. Tem gente tão bonita nesse mundo que é tão patife, e tem gente que não é tão bonita e que, no entanto, tem uma bondade extraordinária. Claro, desculpa a minha comparação, ela é meio tola. Porém, o importante deste texto não é o bem ou o mal, e sim a direção que nós tomamos, a nossa decisão. E é nesse ponto que a gente vai para o Salmo, que é o Salmo 1, o Salmo importante, o Salmo dos dois caminhos, e o Salmo que insiste na decisão que nós devemos tomar. Na decisão de seguir a verdade, o bem, o justo, o reto, de seguir o Senhor. O Salmo de 3 estrofes de extensão diversa tem como refrão um próprio versículo. É feliz quem a Deus se confia. E o texto diz: feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto dos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus, e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca,
espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Sinceramente, às vezes é difícil a gente, vendo a realidade da sociedade, do mundo que nos cerca aí, e ouvindo este salmo, encontrar perfeita sintonia. Porque eu vejo muitos perversos tendo sucesso. E muito sucesso, por sinal. Aliás, parece que um pouco essa é a regra. Para fazer sucesso no mundo, na história, na sociedade, tem que ter uma dose de perversidade. Então, esse salmo, ele não diz tanto para o nosso tempo e a nossa realidade. Este salmo, como boa parte das orações bíblicas, está voltado para aquilo que está além da história. Isto é, está além desta vida. Do contrário, eu vou ter que negar a verdade da palavra de Deus, que promete aos justos, aos verdadeiros, aos retos de coração, o benefício da felicidade, o benefício do êxito. Porque muitas vezes eu vejo que gente boa, reta e sincera não tem êxito. Me lembrei agora há pouco de um personagem que para mim é muito significativo nesse ponto, Santo Charles de Foucault, um convertido do século XX, francês, que durante toda a adolescência e juventude foi um devasso, bebidas, viagens, dinheiro, mulheres, tudo isso daí. Tudo que ele pôde e comprou, ele fez. Até que ele entendeu que esse não era o caminho. E aí ele teve uma mudança tremenda, mas tremenda mesmo. Se converteu ao cristianismo, se converteu a Cristo, mudou, se tornou pobre, foi até a Terra Santa, viveu alguns anos lá na pobreza absoluta, mas ele queria mais pobreza ainda e acabou na Argélia, norte da África, e lá ele foi simplesmente viver entre os muçulmanos. Ele simplesmente vivia como cristão, como padre, ele já era ordenado padre, entre os que não professavam a fé cristã. Era o único cristão no meio de muçulmanos. Morreu assassinado por uma bala perdida numa guerra entre tribos rivais. Ele não tinha nenhum seguidor. Ele morreu absolutamente sozinho. Até que as suas cartas, alguns anos depois, foram descobertas, valorizadas, e ele começou a ser seguido. Curiosamente, depois da morte, ele começou a ser seguido, e a obra que ele havia criado, e que não tinha tido sucesso nenhum, Le Petit Frères de Sacré-Cœur, Os Pequenos Irmãos do Sagrado Coração, tornou-se importante e hoje é bastante marcante. Não é uma congregação religiosa, nem um instituto secular, é uma maneira de vida, uma espiritualidade vivida por leigos e, inclusive, padres que procuram viver no escondimento, no silêncio, no cotidiano, partilhando as realidades das pessoas mais humildes e simples ou de ambientes difíceis e desafiadores. Este homem não teve sucesso nenhum na vida, só fracasso. A morte dele foi um fracasso. Mas se o grão de trigo caído na terra não morre, ele não produz fruto. Porém, se morre, ele produz muito fruto. Então, esse salmo ele não está falando da nossa história. Sim, nós podemos ter sucesso e êxito. Cuidado, porque hoje tem uma religião, um cristianismo, e lamentavelmente essa ideia já entrou na Igreja Católica. Já entrou. De um cristianismo, um catolicismo de prosperidade. Então, entra na igreja, faz as coisas certas, que tudo vai dar certo para você. Bom, eu também quero que tudo dê certo para mim, sem dúvida que eu quero. E eu peço para Deus que me faça dar tudo certo. Mas eu sei, como discípulo, que esse não é o caminho do fiel. O caminho do fiel é um testemunho em meio às contradições.
E todas as vezes que a vida dos discípulos começou a dar muito certo, a igreja não foi para frente como deveria. Ela foi para frente, mas ela não deu testemunho de fé. E eu não quero dizer que o ideal é acontecer tudo errado. Não é isso que eu quero dizer. Volto à ideia da palavra do profeta Jeremias. O importante não é bendito ou maldito. O importante é a confiança, é a direção que nós damos para o nosso pensamento, para o nosso afeto, para as nossas decisões. Quais as opções que nós fazemos. Então o Salmo, ele propõe, sim, um êxito. Eu não reconheço esse êxito para essa história, para esta vida. Ele pode acontecer, sim. Porque, de fato, gente, se eu busco a verdade, se eu busco o bem, se eu busco a justiça, cara, todo mundo vai dizer, esse é um homem justo, esse é uma pessoa digna, esse é uma pessoa verdadeira. A pessoa vai ter uma boa reputação, vai ser crível. As pessoas vão crer nela. Agora, se eu sou um patife, patife vai gostar de patife. Ou o iludido vai gostar de quem ilude. Pode ser isso também. A gente pode cair nessa cilada. Eu estou dizendo que eu também posso cair nessa cilada. Mas o importante é feliz quem a Deus se confia. Cuidado com esse feliz, porque nós entendemos feliz como tendo tudo que a gente quer. Infelizmente, feliz, infeliz. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade absurda e doentiamente consumista. Temos que consumir cada vez mais. Então, feliz é quem tem celular de último tipo, carro potente e bonito, uma esposa muito bonita, uma namorada muito atraente, ou seja, um esposo, ou um namorado, um emprego que dá muito dinheiro, uma roupa muito boa, de marca, de grife, um tênis e por aí vai. Consumismo é fortíssimo. E Jesus propõe outra coisa no Evangelho. E é nesse ponto que nós vamos ver o Evangelho, pois o nosso tempo está rodando. Estamos no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículos 17, aí interrompe, e depois 20 a 26. E diz assim: Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. E levantando os olhos para os discípulos, Jesus disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós quando agora rides, porque tereis lágrimas e luto. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Observem que aqui nós vemos bem claro que o que Jesus está valorizando não é em si a pobreza, mas o significado que ela tem. Ele não está condenando a riqueza, e sim o significado que aquele que é rico dá à riqueza. Porque a riqueza pode ser um bem, e a pessoa pode fazer realmente o bem com aquilo que tem. Como a pobreza pode formar no pobre a mesquinharia, a avareza, mesmo sendo pobre, o cara
acaba sendo tomado pela avareza, o isolamento, a falta de sensibilidade ou a ganância. Quer dizer, a pobreza ou a riqueza em si, elas são apenas índices. Mas o que importa é o significado que a gente dá para a experiência que a gente vive. E é nesse ponto que as bem-aventuranças pegam, como eu costumo dizer, mas a frase não é minha, é de um autor. Jesus pega a realidade da vida, do mundo, da história, e, como se estivessem aqui, nas minhas mãos, e subverte, vira de cabeça para baixo. Porque todos nós entendemos que a riqueza é uma coisa boa. E todo mundo quer ser rico. E não diga que não, porque se você dissesse que não e não jogasse na loteria, eu até poderia acreditar. Mas se você joga, então você quer ser rico. Não, eu só quero ganhar um pouquinho. Ganhar um pouquinho sem trabalhar é alguma maneira de riqueza. Então a questão é que a gente valoriza demais os bens, sem esquecer que nós não vamos levar nada. Aliás, esquecendo que nós nada iremos levar. Nada. A não ser o valor que a gente deu para as coisas e para as pessoas. Isso é importante. Então, quando Jesus diz aqui, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que são insultados, os que são amaldiçoados, alegrai-vos e exultai neste dia. Jesus fala do dia, aliás, a teologia do dia. No Antigo Testamento isso é muito forte, o dia do Senhor, Yom Adonai. O Yom Adonai. Muitas vezes, dia do Senhor, Yom Adonai é em hebraico, Yom Adonai, dia do Senhor. Muitas vezes o dia do Senhor é apresentado como um dia de castigo, de destruição, de horrores, sabe, muito negativo. O dia do Senhor pode ser o dia da revelação. Então não será um dia negativo, será um dia propositivo, em que o Senhor vai revelar, afinal de contas, coisas que a gente não entende, o porquê destas coisas que a gente não entende. Eu, pessoalmente, espero muito esse dia, o dia do Senhor, como um dia onde tudo será revelado, e aí eu vou entender um pouco a história, que eu, muitas vezes, na maioria das vezes, não entendo. Por que a dor? Por que o sofrimento do justo? Por que a perseguição aos escravos? Por que o nazismo? Por que a igreja cometeu erros no passado e comete no presente? Por quê? Por quê? Por quê? Tantos porquês. Eu espero que um dia, o dia do Senhor, nesse dia, eu possa entender isso. É um dia, portanto, de libertação. Então, nesse dia, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa. Mas, para os que buscam o que é errado, aquele dia será um dia de perdição. Então a questão não é nem bênção ou maldição. A questão, como eu disse, não é nem mal ou bem. A questão é o significado que a gente dá e a opção que a gente faz. E finalmente vamos para a segunda leitura, que é a continuação da carta aos Coríntios, capítulo 15, que nós começamos a ouvir, a ler, a entender no domingo passado e que vamos continuar, inclusive, no próximo domingo. O capítulo 15 da 1 Coríntios é um capítulo muito importante, porque é o capítulo que fala da ressurreição. Aliás, a carta aos Coríntios, lembrem-se, o nosso programa é liturgia dominical, leituras e contextos, porque é muito importante o contexto. A igreja de Corinto é uma igreja aberta ao mundo da época. Ela ficava, eu devo ter falado isso em algum momento já, a igreja de Corinto ficava na cidade de Corinto, e Corinto era uma cidade que tinha um porto de um lado e um porto do outro lado. Então tinha dois mares que se encontravam em dois portos em Corinto. Então é literalmente uma encruzilhada de mundos, o Oriente e o Ocidente. E como qualquer porto, Corinto tinha tudo que era de maravilhoso, de extraordinário, de fora do comum, e de péssimo, de horroroso, de abusivo, de desprezível.
Como os portos hoje também têm tantas facilidades e tantas desgraças. Paulo está nesta cidade e é ali que o cristianismo será muito fecundo. Não plano, reto, sossegado. Não. Fecundidade não significa tá tranquilo, tá numa boa, tá sem problema. Por isso que eu não gosto daquela pergunta, e daí, tranquilo? Não estou tranquilo. Tem 1000 coisas para fazer e para serem superadas. Estou tranquilo, não. Confio no Senhor, mas sei que Ele precisa do meu trabalho. Então, excesso de tranquilidade pode também significar falta de atenção para a realidade, sabe? Perigoso isso daí. Mas não é isso que é o importante. O importante é que a carta aos Coríntios, ela insiste na responsabilidade pessoal de cada membro, de cada pessoa da comunidade cristã daquela igreja. Uma igreja com a qual Paulo tem até momentos dramáticos. O texto diz assim, na segunda carta, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, segunda leitura. Irmãos, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda estáis nos vossos pecados. Então também os que morreram em Cristo pereceram. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Mais um texto no qual nós precisamos observar o significado, a importância, o acento disso tudo está na esperança que nós colocamos na morte de Cristo. A morte de Cristo não é o fim de Cristo, pelo contrário, é o coroamento de Cristo, da sua missão. Então a derrota de Cristo na cruz é realmente derrota. Mas só porque é uma derrota que pode ser salvação. E Paulo insiste aqui que é preciso crer no ressuscitado. Porque se a gente não crê no ressuscitado, não tem sentido viver esta vida, renunciando a tantas possibilidades boas, aprazíveis e inclusive saborosas. Amigas e amigos, o tempo comum nos ensina, nos instrui para ter um olhar diferente para a vida, para a história, para a sociedade e inclusive para o Senhor também. Tomara que a gente, nessas pontuações sobre as leituras deste 6º domingo do tempo comum, tenhamos obtido um pouco dessas coisas todas que eu acabei de dizer. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, falando aqui do Centro de Espiritualidade Josefina, no Querigma e Catequese, Liturgia Dominical e Contextos. Liturgia Dominical, leituras e contextos. Obrigado a todos vocês, graça e paz.